Bom, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer aí a disponibilidade e presença de todos a mais um Turbinar, que está sendo realizado pela ITSEG, hoje com a presença da Octus, que é o nosso laboratório de inovação, que é a empresa do grupo da ITSEG que elabora e desenvolve sistemas em parceria com os nossos clientes para, de certa forma, ajudar no dia a dia, para ajudar na gestão do RH, para resolver as dores do RH. A Octus tem a incumbência, então, de trazer a necessidade dos nossos clientes, transformar isso em produto, para que esses produtos ajudem os nossos clientes no dia a dia. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, muito legal, que acho que está muito em voga, está muito em evidência no mercado brasileiro, que é benefícios flexíveis para além do cartão tradicional. Muito evidenciado pelo RH, né, pela sua importância, o impacto que ele traz na vida dos colaboradores. E um estudo realizado pela Robert Half mostra que 93% das pessoas que foram entrevistadas, né, dos profissionais, gostariam de poder escolher os benefícios de acordo com as suas necessidades e momentos de vida. 93%. Isso nos faz refletir, né, se de fato o pacote de benefícios que as empresas proporcionam para os funcionários, para os colaboradores, sendo que a decisão vinda da empresa, será que é o melhor? Será que é um pacote de benefícios que atinge a plenitude, né, das pessoas? Ou se benefícios flexíveis de um formato amplo, né, que é uma modalidade que oferece uma autonomia para o colaborador, escolhendo e utilizando os benefícios conforme a sua conveniência, conforme a sua necessidade, obviamente com limites e parâmetros que são previamente dispostos tanto por convenções coletivas quanto pela própria política de benefícios flexíveis que é construída pela Benefícios flexíveis, para quem não sabe, foi criado nos Estados Unidos nos anos 70, mas ele ganhou força no Brasil somente a partir de 2010. Ainda tem muita empresa que discute a possibilidade de se implantar benefício flexível, as dificuldades, tudo aquilo que tem que ser discutido, previsto e colocado nas políticas. Eu acho que é um tema que, pós início de pandemia, ele veio muito à tona, né, porque as pessoas passaram a olhar para benefícios de uma forma um pouco diferente, e muitas empresas nos procuraram a ITSEG, a Octus, para discutir um pouco desse tema. E é por isso que a gente está aqui, para tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas, discutir um pouco esse tema, e obviamente a gente não finaliza por aqui, tá? A gente vai estar sempre à disposição, se algum de vocês quiser depois entrar um pouco mais no detalhe, ou que a gente execute algum serviço específico, a gente vai estar à disposição. Mas o que a gente vai abordar hoje aqui, né? Será que é importante pensar além do cartão? Por que a gente está falando do cartão, né? A gente tem visto no mercado uma avalanche de empresas que disponibilizam um cartão de benefícios, eles até chamam de benefício flexível, mas esse cartão ele tem uma certa limitação. O que a gente propõe aqui é uma flexibilização um pouco maior de benefícios. Eu e a Carol vamos falar um pouco desse tema, mas não só benefícios financeiros monetários, benefícios também seguráveis, não seguráveis, tem que ser cumpridas, né? Desde um estudo de viabilidade até, de fato, a operação desse programa todo. E a gente vai falar um pouco de legislação e tributação, que são temas que recorrentemente são trazidos para a gente, para elucidação e para discussão também. Então, estaremos eu aqui hoje e a Maria Carolina Rodrigues, conhecida também como Carol. A Carol é uma consultora de mercado, aí uma gerente de benefícios, com bastante experiência na implantação de programas de benefício flexível no mercado do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto, vai falar um pouquinho desses itens que eu comentei. Então, Carol, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente aí para o pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, João. Eu acho que a ideia é que hoje a gente trocar um pouco de experiência sobre benefícios flexíveis. Eu tenho aí 20 anos nessa área, trabalhando com benefícios e benefícios flexíveis, portais, implantações, quais são as principais dúvidas das empresas, o que é importante para se pensar nisso,
quais são as empresas que estão mais dispostas a trabalhar com um desenho mais inovador. Aí eu acho que a ideia aqui é a gente ir mais ou menos por isso. Legal, Carol. Muito bom. E aí eu já queria te fazer uma primeira pergunta, que eu falei um pouco dos cartões, da diferença entre os dois. E depois já fala um pouco como funciona o programa de benefício flexível mais amplo, o que o RH pode incluir como benefício, qual é a recomendação. Fala um pouco para a gente dessa diferença e amplamente de benefício flexível. Vamos lá. O cartão de benefício flexível, ele é um cartão de benefício principalmente financeiro, que é o que você paga através de uma bandeira, é um cartão bandeirado. Então, as empresas conseguem colocar ali até um limite de benefícios, os benefícios que podem ser pagos através de um cartão. E, claro, os colaboradores gostam, já é uma flexibilização, ele já consegue utilizar em mais locais, ele já tem uma amplitude maior. Quando a gente fala, no nosso entendimento, o que é um projeto de benefícios flexíveis, a gente está falando em alteração de cultura da empresa. Então, é a empresa flexibilizar o pacote de benefícios que ela já oferece. Já existe um investimento em benefícios, já existe toda uma política e esse benefício flexível é a flexibilização desse pacote como um todo. Então, desde benefícios seguráveis, assistência médica, seguro de vida, previdência privada, até outros benefícios, estacionamento e alguns benefícios, às vezes, que as empresas não pensam na hora que elas olham para o pacote de benefícios, e esse pacote pode ser bem amplo. Você oferece política de home office, você oferece check-up para determinados níveis, você oferece todos os benefícios de refeição e alimentação, ou alguns deles. Então, a ideia deste programa de benefícios flexíveis mais completos é a flexibilização como um todo. Diferentemente de receber um pacote fechado, né? Eu tenho esse plano de saúde, eu tenho esse plano odontológico, dado o meu cargo, dado a minha localidade, dado algumas considerações de convenção coletiva, enfim, que esses elementos que constroem a elegibilidade, né, de cada funcionário, ao invés dele receber esse pacote pronto, ele ter uma possibilidade de mudar esse pacote de acordo com o momento de vida e de acordo com o que ele deseja. Né? Então, por exemplo, se para mim não é importante ter um plano odontológico, eu posso, de certa forma, não ter um plano odontológico ou ter um plano odontológico simples, e aí depende da política, né? E alocar um pouco desse custo em outro benefício que me favorece mais naquele momento. Né, Carol? Acho que essa é a grande diferença de um benefício tradicional para um benefício flexível. E a diferença de um benefício flexível para o cartão é que a gente expande mais. A gente pode trazer para dentro da flexibilidade plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, reembolsos, alimentação, enfim. A gente fica mais amplo de acordo com o pacote completo que o RH já proporciona. E o próprio cartão, acho que esse é um ponto importante. O cartão pode ser um dos benefícios que está dentro do benefício flexível, né? Inclusive, a gente tem clientes que atuam dessa forma. E acho que quando a gente pensa qual é o ganho de um programa de benefícios flexíveis para o colaborador, é isso, ele consegue otimizar aquele investimento que a empresa dá para ele em benefício. Então, quando a gente passa essa responsabilidade para ele, agora quem toma a decisão pelo pacote de benefícios não vai ser mais a empresa, vai ser o colaborador. Então, quando ele decide, a tomada de decisão muda esse pensamento. O que é me imposto, eu como colaborador, o que é me imposto, eu sempre poderia ter algo melhor. Aquilo que eu decido, o que é meu, eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, ele passa a se empoderar desse pacote de benefícios e a otimizar isso de acordo com a necessidade dele. Claro que a gente sempre sugere que tenham regras, que você pense muito bem os benefícios, mas que seja dele essa responsabilidade, o pacote é dele. E para a empresa, qual que é o ganho? Para a empresa, o ganho é esta valorização. Ele vai passar a entender qual é o pacote dele, o que ele pode trocar, o quanto que vale, porque a gente até sugere que tenha um número envolvido, então normalmente uma quantidade de pontos. Então ele recebe uma quantidade de pontos, ele está vendo, ele está valorizando o quanto que é esse pacote de benefícios, algo que
Em um programa tradicional é muito difícil das pessoas conseguirem entender o quanto que vale aquilo. E até pensar, nossa, eu tenho tudo isso, o que eu posso usar melhor? Então, ele se torna responsável por esse pacote de benefícios junto com a empresa. Então, acaba sendo uma mudança cultural grande para a empresa. Muitas pessoas que trabalham na empresa, o programa precisa ser feito com muita cautela, com muito estudo, né, em etapas. Fala um pouco para a gente qual que é o passo a passo para implementar um programa de benefício flexível. Então, uma empresa que não tem hoje benefício flexível, então ela dá os benefícios tradicionais. O que ela precisa fazer? Qual é o passo a passo para ela, de fato, ser uma empresa que proporciona benefícios flexíveis? A gente sempre sugere que um programa seja feito em 4 etapas. A primeira etapa é um estudo de viabilidade. Então, é algo totalmente teórico que a gente oferece para os clientes para eles entenderem como seria um programa de benefícios flexíveis aplicados aqui na minha empresa. O que eu teria que fazer? Quais os benefícios que entrariam? E também, o quanto que esse meu colaborador veria disso? O quanto que ele teria flexibilidade? O que ele poderia trocar? Quando a gente fala: vamos implantar um cartão de refeição ou de alimentação, a gente não precisa explicar, a gente não precisa pensar o como seria, porque a gente já sabe o que é. O benefício flexível ainda não, ainda é algo que a maioria das empresas precisa conhecer e entender como ele funciona, porque ele tem que agregar aquilo, ele tem que atender à estratégia do RH. Então, esse estudo. Então, Carol, esse estudo de viabilidade, que é a primeira etapa, a gente pode entender como um trabalho de consultoria, né, focado na cultura e na necessidade da empresa, a autoridade dos funcionários, se faz sentido, se não faz, e se é viável ou não para aquela empresa desenvolver um programa de benefícios flexíveis, olhando uma série de fatores. É isso, né? É isso, é E isso. depois disso? Para que, com todos esses dados na mão, o que os meus colaboradores gostariam, o que eu já ofereço hoje, a empresa consiga tomar uma decisão. Perfeito. A minha estratégia é seguir com o programa de benefícios flexíveis, eu estou preparado para isso ou ainda não, eu ainda permaneço em um programa tradicional. A hora que ela toma essa decisão, então, o meu caminho é o benefício flexível, a próxima etapa é uma etapa que a gente chama de etapa de desenho. Aqui sim, é a efetivação da construção deste programa. Então, muitas vezes são as palavras regra, regra, regra. Então, definição, quais benefícios vão entrar? Inclusive, nesse estudo de viabilidade, quando a gente olha um pouco o que as empresas estão oferecendo, a gente consegue até sugerir, olha, você consegue incluir benefícios novos, que de repente você não ofereça hoje, mas que é uma prática, ou tem algumas empresas oferecendo, e você pode oferecer somente como uma opção de troca. Não precisa ter um investimento a mais. Você pode oferecer somente como uma opção de troca. E nessa etapa de desenho, as empresas vão efetivamente definir quais os benefícios que vão entrar, definir o que hoje a gente chama de elegibilidade, a gente passa a chamar de um pacote padrão, de um default. Então, a pessoa continua tendo esse link, essas regras, o que as pessoas vão poder fazer, o que as pessoas não vão poder fazer. E aqui eu falo que benefício flexível não é livre escolha. Não é livre, a pessoa vai escolher o que ela quer na hora que ela quer e passar o ano inteiro mudando. Tudo isso a gente vai pensar. Então, normalmente é uma escolha por ano, são 2 escolhas por ano, e aí a empresa vai tomando essas decisões de cada regra, de cada benefício, o que a pessoa pode, como é que a gente trata o dependente. Quando a gente tiver esse desenho estruturado, a próxima etapa é negociação com os fornecedores, porque a gente está repensando nessas opções de o colaborador passar a ter uma opção. Então, todos os benefícios vão ter que ser renegociados com os fornecedores. A manutenção ou não desse fornecedor não é impactada pelo benefício flexível. É a empresa que define. Eu estou feliz com o meu fornecedor, eu vou negociar com ele. Eu quero trocar de fornecedor, não é o Flex que vai trazer alguma coisa nesse sentido. Então, negocia-se com os fornecedores e aditiva todos os contratos, repensa todas as políticas. E aí, uma vez aprovado, a gente tem a construção disso, um desenho bem feito, pensado para os colaboradores fazer uma escolha do pacote, eu posso ter um desenho de benefícios
para cada colaborador. Cada um vai trocar aquilo que atenda à necessidade dele, que ele precisa naquele momento. Então, é importante a gente ter um sistema que ele consiga fazer a escolha ali, inclusive isso traz uma visão mais inovadora, um RH mais digital, alguma coisa mais moderna para o colaborador e como ele enxerga isso, tanto o programa quanto essa interação dele. Então, a gente faz a implantação desse sistema, faz a parte de comunicação, porque a maioria das pessoas hoje não estão ainda acostumadas a escolher um pacote de benefícios, porque elas nunca tiveram essa oportunidade. Então, a comunicação, explicar como isso funciona, explicar como ele deve pensar isso. O que ele tem que pensar para tomar uma decisão? Quais são as perguntas que ele deveria se fazer? O que ele deveria prestar atenção na hora que ele vai olhar o pacote dele? Então, essa é a etapa de implantação. Uma vez o sistema implantado e o programa comunicado, a etapa quarta e última, que ela vai ser contínua, é essa gestão. Então, se as escolhas são anuais, anualmente a gente vai rever o pacote, vai pensar o que dá para melhorar, o pacote de benefícios e o quão importante ele é. A gente coloca isso dentro dessa tomada de decisão. Então, o colaborador ele nunca vai esquecer o benefício que foi falado só lá na admissão. Ele vai sempre lembrar e sempre pensar o quanto ele precisa daquilo naquele momento. Acho que são essas 4 etapas. Legal, Carol. E acho que é importante dizer que a Edseg, a Octus, está muito bem preparada para ajudar os clientes nas 4 etapas, né? A gente pode, hoje a gente tem total condição de fazer estudos de viabilidade, ajudar no desenho, implantar no sistema da Octus e depois fazer a operação, como a Carol bem disse aqui. E não só esse processo do lado do RH, mas também o processo, ajudar no processo de comunicação, sempre usando da transparência e do cuidado, né, para colocar para os colaboradores a melhor forma possível de fazer as escolhas. Mas, Carol, tem um ponto importante que eu acho que é um dos temas que a gente considera muito no estudo de viabilidade, que é a primeira etapa, mas cada empresa tem um perfil, né? Seja pela sua cultura, seja pelo seu negócio de atuação, seja pelo seu tempo de vida, seja pelo mercado que ela atinge, enfim, existem inúmeras culturas diferentes de empresas hoje no mercado. Mas, em resumo, se você pudesse destacar, quais são os principais pontos que a empresa tem que considerar na política de benefícios flexíveis? A empresa tem que ficar atenta desde o primeiro momento, por exemplo, é a questão jurídica. Quando a gente fala aqui de um programa de benefícios flexíveis, hoje a gente ainda não tem uma legislação que atenda a benefícios flexíveis. Umas startups que também não têm alguma legislação própria ainda, e outras empresas grandes já no mercado há muito tempo, já muito mais com risco muito mais controlado, mais analisado. Então, um ponto importante é essa análise jurídica. Então, cada empresa conseguir, junto com a sua área interna jurídica ou com o escritório contratado que entenda o negócio e o apetite ao risco de cada empresa, conseguir fazer esta análise para que tenha um apoio do que eu posso incluir, do que eu posso deixar o meu colaborador fazer, para que ela conheça o seu risco. Então, no Brasil é muito difícil a gente falar que qualquer empresa ou qualquer pessoa viva 100% nunca tendo nenhum risco. Então, qual que é o risco? O que eu devo saber? E como a gente não tem uma legislação de flex e nem um mercado muito amplo que já pratique essa forma de benefício, é importante a empresa ter essa análise própria. Então, não existe uma resposta certa do que pode ter, do que pode não ter. O que a gente costuma ajudar as empresas é o que deveria ser pensado. Então, o que já está numa CLT, que eu já tenho alguma garantia de que é benefício? E quais outras legislações, com todas essas mudanças que a gente está vendo no PAT agora, o que isso pode impactar? Então, também não existe essa resposta perfeita. É importante que a empresa tenha essa análise para que ela consiga tomar decisões baseadas na característica dela. Então, o primeiro ponto importante é essa análise jurídica. O segundo ponto
ter um desenho bem pensado, a empresa, as características dos benefícios, o que quer se oferecer, e o colaborador na ponta não entender. Então, esses 3 pontos são muito importantes e, para colocar isso no ar, a importância de um sistema que ele entra e entenda, e se eu trocar esse benefício, e se eu trocar aquele, o que eu estou ganhando aqui, que ele consiga fazer isso, ele faz uma simulação, ele conversa com a família, ele traz a família para dentro desse pacote de benefícios, para que tenha o melhor impacto possível, colaborador e empresa. Acho que é isso, João. Legal, Carol. E assim, ouvindo um pouco você falar, e pelo tempo que a gente já trabalha com isso, a gente enxerga muitas vantagens, né? Muito mais vantagens e pouquíssimas desvantagens. Mas eu queria ouvir um pouco de você, que é especialista. O que você considera como as principais vantagens para o RH e para o colaborador? Para o colaborador, é essa questão de conseguir otimizar o investimento. Às vezes a empresa oferece um ótimo pacote de benefícios. A gente tem especialistas, que deve ser a maioria das pessoas que está aqui hoje com a gente, que são especialistas nisso, que fazem o melhor para conseguir otimizar esse investimento da empresa e oferecer para o colaborador. E como a gente faz para que esse colaborador consiga entender isso, consiga valorizar isso e enxergar isso? Então, o ganho para ele é um ganho para ele a longo prazo. Então, qual é a importância de cada benefício dentro de cada momento de vida dele? E para a empresa? O maior ganho para a empresa é esta valorização, essa atração. Isso para a empresa, a gente ainda considera uma questão de inovação. A empresa vai estar, de alguma forma, à frente da maioria do mercado. Então, ela vai passar a ter uma atração melhor. Quando for fazer um convite a alguma pessoa de mercado, a empresa consegue falar: eu vou te dar um pacote que vale X, que hoje as pessoas não conseguem enxergar. Então, no momento de um convite para alguém trabalhar, você já consegue falar o quanto vale. Um salário de tanto e um pacote de benefícios de tanto, você já consegue aumentar um pouco mais essa visão dessa remuneração total da pessoa. E é dela a responsabilidade. A gente pensa as regras, a empresa pensa as regras, a empresa disponibiliza essa plataforma, esse sistema para as pessoas fazerem essa escolha, mas ela só está ditando as regras agora. Toda decisão é do colaborador. Ao invés de ouvir, mas o meu plano tinha que ser maior, mas o meu VR podia ter aumentado mais. As pessoas vão passar a colaborar e entender qual seria a melhor troca possível para mim. Então, também existe essa chance dessa comunicação melhor e do colaborador passar a ser mais parceiro do RH em conjunto. Ele não é só o utilizador da ponta. Legal, Carol. Eu queria complementar com uma visão um pouco mais tecnológica de um benefício que eu acho que é muito importante para o RH, que é a própria automatização do processo através de um sistema, né? Então, tirar um pouco essa dor de cabeça operacional do RH e fazer com que o RH concentre a sua força em atividades mais estratégicas, enfim. Como, né? Dado que você tem um sistema que ajuda, né, a escolha, né, através dos processos de escolha aí, de forma 100% automática, e não só isso, né? Pensem vocês no momento, por exemplo, de uma promoção, que o funcionário tem uma possibilidade de ter benefícios melhores, porque foi promovido e se encaixa num outro cargo, ou uma mudança de localidade para empresas que estão distribuídas no Brasil. Então, ele tinha um plano de saúde X em São Paulo, ele foi transferido para Belém do Pará, ele tem um outro plano e ele precisa readequar o seu pacote. Então, são vários momentos, né? Acho que são 3 grandes momentos, né? Da admissão do funcionário, nas escolhas que, de fato, são planejadas, semestrais ou anuais, e em alguma mudança nessa elegibilidade, né? Nesse momento, o sistema vai cuidar de tudo. O sistema vai dizer para o funcionário: entra lá, readequa o seu pacote, ou adequa o seu pacote, faz as suas escolhas, tira as suas dúvidas, e assim que ele fizer isso, o processo de comunicação com os fornecedores também acontece de forma automática. Então, ninguém no RH precisa ir lá e lembrar que tem que fazer uma movimentação, uma compra, enfim, o sistema vai cuidar de tudo isso. E o sistema é pré-preparado, pré-configurado
para não só cuidar dessas automatizações, dessas comunicações, mas também só consumindo depois os relatórios, os dashboards e vendo o que de fato está acontecendo. Acho que esse eu queria complementar também com mais esse benefício. E a gente tem medido isso e é muito legal ver esse ganho de performance no RH. Carol, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica agora, porque a gente sabe, por exemplo, que a CLT tem regras muito rígidas, né? Principalmente no Brasil, né? Para se segmentar e para se diferenciar o que é remuneração e o que é benefício. Então, qual que é o cuidado que o RH deveria ter com uma possível fiscalização desse tipo de benefício? Mas eu posso configurar um benefício como remuneração. O que o RH tem que ficar atento? Qual o cenário que ele tem que olhar, que ele tem que colocar na mesa e assistir para que não tenha problemas depois com uma possível infração da CLT? Isso faz parte daquela análise jurídica que a gente comentou, é importante trazer isso à tona e ter essa análise nesse momento. Então, a primeira coisa é entender o que a empresa já tem de risco. Então, o que a CLT diz que é benefício e o que efetivamente a empresa oferece. Então, a gente sabe, por exemplo, que na questão de transporte, o que a legislação traz é somente o vale transporte. Todo e qualquer outro benefício que a empresa oferece não está ali na CLT. Então, pensando o mais conservadoramente possível, a gente tem um possível risco ali. Mas se a empresa já oferece algum tipo de estacionamento, por exemplo, ou carro para executivo, ou o que quer que seja, a partir da CLT já tem um risco ali, já tem um risco envolvido. Então, quando for se pensar em flex, é entender qual é o apetite jurídico daquela empresa, o que a empresa entende como risco, dentro daquilo que se entende como risco que a empresa já corre ou já entende que possa correr. E eu falo aqui muito entende porque, como a gente não tem essa legislação, não é preto no branco, não é definição de sim, de não, de pode, de não pode. Isso tudo é uma questão de entendimento. Isso tudo é uma questão de aonde a empresa quer estar. Então, cada uma vai conseguir desenhar aquilo que eu entendo que poderia ter, ou como que eu minimizo isso, ou como que eu poderia ter uma regra para trazer isso para um programa de benefícios flexíveis. E aqui, de novo, a gente pode lembrar o PAT que está sendo alterado nesse momento. A gente está tendo várias mudanças do PAT agora. Qual é a resposta perfeita para o PAT? Não tem. Tem muitas empresas aqui pensando, conversando umas com as outras, e cada uma está pensando a melhor regra para si. Você pode entender o que algumas outras empresas estão fazendo, mas a decisão final é importante que seja baseada no que você entende, que poderia ter ou não ter um risco. Legal, muito bom. E acho que uma pergunta que sempre surge, né, a gente sempre é abordado, como que é feito o gerenciamento dos benefícios seguráveis? Né? Segurável a gente pode pensar como saúde, odonto, seguro de vida e previdência, que ficam fora dos cartões monetários. Esses tipos de benefícios são possíveis de serem oferecidos para o colaborador num processo de benefício flexível? Como é que fica isso? Ótimo. Eu vou deixar ele ficar num plano enfermaria bem básico e quando ele precisar fazer uma cirurgia ou algum atendimento de alto custo, ele vai lá para o melhor plano, faz a utilização lá e volta correndo. Então, esse tipo de pensamento precisa estar ali dentro na hora da construção da regra. Então, o que normalmente se faz nessa questão? Ele pode alterar o plano? Ele pode, a gente consegue flexibilizar, mas ele vai de nível em nível, tanto para fazer um upgrade quanto para fazer um downgrade, com tempos mínimos estipulados, tanto para upgrade quanto downgrade. Sempre respeitando todas as legislações que a gente já tem de assistência médica. Então, o dependente está sempre no plano do titular, não tem dependente com cobertura, com titular sem cobertura. A questão de se vai ser obrigatório ou não. E depois disso, uma negociação com a operadora. Entendeu? Como a operadora também trabalha isso. E aqui é um ponto de atenção, porque as operadoras também não estão com tantos clientes de benefício flexível, afinal, esse mercado ainda é pequeno. Então, como em conjunto com ela, com uma parceria, se pensar quais seriam as melhores regras para assim eu conseguir flexibilizar,
E importância para a empresa, ou como eu consigo manter a gestão do meu benefício. O benefício flexível não está aqui para atrapalhar os benefícios seguráveis, e sim para ajudar, mesmo com esta flexibilização, para que isso traga para o colaborador também essa parte de cuidado com o benefício oferecido. Então, como que ele melhor usa isso? E o como eu explico para o colaborador o qual seria o melhor, a melhor escolha para cada um deles, o que que é importante se pensar. Tem a experiência, né, de mostrar para os nossos clientes e dizer, ó, nessa seguradora, nessa operadora, vamos tentar fazer um upgrade ou downgrade em fases, um degrau só, porque vai ser mais fácil a negociação, você não vai ter impactos futuros em sinistralidade, enfim, tem todo um background que a gente já tem, que a gente ajuda bastante nessa definição, principalmente quando a gente fala de saúde, odonto, né, previdência, que são mais sensíveis. Acho que aí está um valor que a gente agrega bastante quando a gente presta a consultoria aí do desenho do plano. Agora, um outro ponto que eu queria trazer, Carol, nessa questão das operadoras, como que é feito? A gente falou um pouco da negociação, né? A gente vai entrar no flex, a gente vai mudar, vai permitir downgrade, ok, mas e o gerenciamento depois no dia a dia? Continua da mesma forma que o benefício tradicional? Fala um pouco mais dessa relação com a operadora, por favor. Ótimo, a gente vai repensar em regra, a gente vai aditivar contrato, a gente vai pensar nessa mudança, mas o como que eu faço para fazer a gestão desses benefícios? Isso não muda. Cada contrato com cada operadora, cada cuidado com utilização, cada análise de sinistralidade, cada estudo de coparticipação, cada estudo de aumento de rede, tudo isso permanece igual. O Flex não vai fazer a nenhuma alteração. Pensar aqui trazer também a questão da prevenção. Então, como que o Flex, por exemplo, poderia ajudar em prevenção? Quais benefícios a gente poderia oferecer dentro de um programa de benefícios flexíveis para tratar a prevenção e ajudar a blindar um pouco, por exemplo, um benefício de assistência médica? Ou, em última instância, seguro de vida? Acho que você trouxe um ponto importantíssimo, Carol, que quando a gente fala aí, né, de não ter impacto nos contratos ou na forma de operacionalizar, isso inclui também os programas de qualidade de vida, né, de gestão de saúde, acho que são hoje, né, muito importantes aí, enfim, acho que tem toda uma questão que permanece, né, o que a gente abre é a possibilidade dos colaboradores transitar tanto verticalmente quanto horizontalmente pelos seus benefícios, né? Eu vou olhar um pouco, está chegando bastante pergunta aqui no chat. Daqui a pouco eu vou abrir aqui umas perguntas, tem algumas bem interessantes, mas como o último item que eu faço uma pergunta que já estava previamente pensada, qual que é a dica que você pode deixar para os RHs que querem elaborar uma proposta de mudança de benefício, quer entrar nessa seara de benefício flexível, ou quer pelo menos estudar a viabilidade de se implantar? Por onde se começa? Acho que um ponto interessante aqui de pensar a gente falou de benefício, um estudo de viabilidade e efetivamente fazer parte desse estudo, não só olhar uma entrega final, e acompanhando o que eu deveria ter, quais são as minhas características, e imaginando isso, como seria esse benefício flexível para mim? Então, não ter medo de uma mudança, porque o flex é uma mudança cultural, e nenhuma mudança cultural é fácil ou deveria ser tomada rapidamente, sem muito estudo. Então, o, o como fazer isso, o quanto se preparar para isso, o quanto se dedicar a isso, a mudança, a não ter medo de algo diferente, ou o como eu tomo cuidado para que esse algo diferente não me traga algum ponto negativo, conhecer para onde eu vou, conhecer o que eu estou disposto a fazer e tratar como uma inovação. Como uma inovação, você está em um mercado à frente das empresas. Com isso, você também vai estar tomando algumas decisões que você não tem uma grande base, você não tem, todo o mercado pratica dessa forma. Não, é algo novo. Então, também é uma tomada de decisão mais estratégica
diferentemente de um pacote tradicional. E hoje não deixa de ser uma das políticas de retenção do RH, né? Claro. O funcionário que tem benefício flexível, ele, por pesquisas que a gente já conduziu ou viu no mercado, ele normalmente considera bastante essa questão antes de mudar de emprego ou para entrar numa empresa nova. Eu vou entrar então aqui nas perguntas que estão chegando pelo chat, algumas bem interessantes. Essa aqui, particularmente, é muito legal. E é uma dúvida, acho que de bastante gente. É possível flexibilizar somente para os que querem aderir ao programa e manter o jeito tradicional para outra parte dos colaboradores? Eu vou um pouco além, tá? Eu vou colocar um elemento a mais aqui nessa pergunta. Talvez não só deixar aberto para quem quer ou quem não quer, ou dentro de uma empresa, pode-se fazer uma área, por exemplo, tem benefício flexível, ou uma cidade tem benefício flexível, ou uma fábrica tem benefício flexível e o restante da empresa não? Como é que funciona essa segmentação, Carol? Vamos lá. A primeira parte da resposta é: e se alguma pessoa não quiser trocar o benefício? O que normalmente acontece? A empresa parte para o benefício flexível de um desenho já tradicional. Então, naquele investimento que ela já dá para aquele colaborador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma troca. Com isso, a gente garante que quem não entrar, quem tiver algum tipo de receio, eu vou esperar um ano para ver como isso funciona, ver se não estou perdendo nada, ou, eu não sei escolher isso agora, não precisa mudar. A gestão disso, o sistema disso vai manter o que ele já tinha. O que as pessoas vão ter a possibilidade é de entrar lá e fazer trocas. Então, só vai trocar o benefício quem quiser. Inclusive, a gente estima aqui que a cada escolha não é todo mundo que faz essa troca. É de 10 a 15, máximo 20% das pessoas. Então, não existe uma grande mudança. O que existe é um grande conhecimento, mas precisa conhecer. Legal. E a segunda parte da resposta. E se eu quiser começar com uma localidade, ou com um nível hierárquico, ou não sei, com uma população específica? Essa é mais uma questão que a gente sugere lá na análise jurídica. Quando a gente pensa é viável fazer isso? É viável. Eu posso, de repente, começar com cada uma das minhas plantas, ou começar com escritório, ou começar com nível hierárquico. Agora, quanto que isso pode, de repente, gerar de risco? Esse já é um ponto que a gente sugere para a empresa analisar. Por quê? E se eu oferecer benefício diferente dentro da minha empresa? Será que eu também não poderia ter um risco? Então, nada tem essa resposta pronta. Viável é. Se a empresa vai tomar essa decisão, de novo, é cada uma que vai pensar nisso. Muito bom, Carol. Pergunta interessantíssima. É necessário consultar ou até mesmo homologar a política de benefícios no sindicato? Ótimo. Com a nova legislação trabalhista, uma negociação sindical, ela passa a ter um peso diferente, ela passa a ter um peso de lei. Então, você ter isso homologado com o sindicato, você traz uma segurança jurídica muito grande para a empresa. Ótimo, excelente. E o que efetivamente a gente tem visto as empresas fazerem? O quão difícil hoje é negociar com o sindicato? Mas, de novo, decisão de cada empresa e análise se isso Mas não traria é efetivamente um obrigatório, ganho. né? Não é Não é obrigatório. obrigatório, é uma decisão. Legal. Outra pergunta aqui. É possível estender o pacote de benefício flexível para funcionários PJ? De novo, é uma decisão. Você já oferece hoje benefícios para funcionários PJ? Você já tem algum Isso está contrato na com cultura, fornecedor? né? Está na história da empresa, né? Não é o benefício flexível que vai te dizer sim ou não. É uma decisão sua. O que você entende que pode ser um risco oferecer benefício para um funcionário PJ? Existe esse risco? Qual que ele pode ser? Você já tem? E é a mesma decisão, eu vou seguir com isso para o Flex ou não. O Flex não toma essa decisão e nem te obriga a tomar essa decisão. Isso já é a sua estratégia, a sua cultura e a forma com que você tem toda essa remuneração, ou este pagamento, se for PJ. Estou olhando aqui o chat. Aqui tem mais uma. Uma dúvida. Necessariamente precisamos ter uma consultoria para ajudar no processo de implantação de um programa de benefícios flexíveis? Necessariamente, não. Como sugestão, sim. Alguém que já conheça isso melhor para ajudar
nessa forma de pensamento. Então, quando a gente pensar o que eu tenho que ter de regra desenhada, isso a gente teria que pensar antes, e não quando acontecer alguma coisa. Então, como é que você tem um suporte, uma ajuda para pensar esses pontos com antecedência, conseguir construir esta política nova, ou refazer as políticas que já existem, ou adaptar isso? O que eu deveria pensar? Quais são os pontos a levar em consideração? É impossível fazer sozinho? Não. Algumas empresas fazem sozinho. Mas a gente aqui sugere que tenha esse apoio. Como adequar a escolha flexível entre os colaboradores versus a legislação? E como garantir que, mesmo sendo escolha do colaborador, a empresa zelou pela equiparação? Ah, boa. De novo a gente volta na análise jurídica. O como eu vejo as pessoas falarem em equiparação quando falam em benefício flexível é o que eu estou oferecendo, qual é aquele default, qual é aquele pacote padrão. Então eu ofereço o mesmo para os níveis ou de acordo com a minha quebra, como eu defino o pacote de benefícios. Então, eu ofereço o mesmo, a mesma flexibilização, o mesmo poder de compra, a mesma elegibilidade básica. E o que cada pessoa vai fazer? Fazer trocas com aquilo. É a partir dali que entra o poder pessoal de cada um. Ele não vai falar, se a empresa me dá 2.000, eu quero só 1.500. Não é esse o flex. O flex é o que eu vou fazer com este investimento da empresa. Se eu vou aumentar esse ou aquele. E com tudo isso documentado dentro de um sistema, a gente poderia entender, ou a gente sugere que você consegue comprovar que a partir do que a empresa ofereceu é a pessoa que fez uma escolha de troca. Ela não abriu mão de alguma coisa por nada. Ela fez uma troca, ela não estava perdendo, ela foi adaptando aquilo à necessidade dela. Legal. Tem mais uma aqui. Normalmente, a implantação de benefícios flexíveis, ele acaba trazendo algum saving para a empresa ou aumento de custo de benefícios? Importante essa pergunta, Boa, hein? boa. E, de novo, o benefício flexível é uma definição da empresa. Um programa de benefício flexível, por si só, em que a gente está falando que o colaborador vai trocar o benefício, ele só o flex não vai trazer nem saving, nem aumento de custo. O que pode te trazer, for fazer um desenho, o como eu quero o meu custo, o quanto que eu vou oferecer para os colaboradores. Então, é uma decisão que ele também vai ver lá na ponta. Se ele receber menos ponto do que ele consegue comprar o pacote para você ter saving, ele está enxergando uma perda. Se ele está vendo que ele tem mais, ele está vendo a empresa investir mais. Então, isso acaba sendo transparente e é importante nessa comunicação. O que a empresa oferece, o que ele está ganhando e o que possivelmente ele poderia perder com isso. Então, não existe saving e nem aumento de custo, mas sim a base da empresa de definição desse desenho. Legal, Carol. Tem mais uma pergunta que eu quero fazer, que acho importantíssima. Estão chegando algumas perguntas aqui repetidas, então, que a gente já falou, inclusive. Se tem alguma mudança ou impacto em relação ao PAT, você já respondeu. Qual é a alteração, como seria a alteração de benefício do convênio de saúde para se tornar flexível? Quais as opções para flexibilizar o plano de saúde? Enfim, tem algumas delas que eu não estou trazendo, porque já foram faladas aí durante o processo aqui. Última pergunta antes da gente seguir, antes da gente finalizar, do estudo de viabilidade até a implantação, legal que essa pessoa prestou atenção, hein? A primeira fase do estudo de viabilidade, a terceira é a implantação. Muito bom. Do estudo de viabilidade até a implantação, qual é o tempo mais ou menos de um projeto nessa estrutura? Ótimo, ótima também. É um ponto que também a empresa tem que pensar. A gente está falando aqui de mudança cultural, de tomada de decisão, de readequação de todas as políticas e contratos com os fornecedores que oferecem benefício. Então, a gente estima que esse prazo médio vai de 6 meses a 1 ano, ou mais, entre 8 meses e 1 ano. Depende de muitos fatores, né? De muito. Passa também por uma questão tecnológica, porque é necessário uma certa integração entre sistemas, sistema de folha com o nosso sistema. Então, essa integração, muitas vezes, ela pode trazer uma dificuldade para o projeto, né? Se o time de TI do cliente não está engajado, enfim, até decisões que podem demorar por conta de jurídico, por conta de negociação. Então, são muitas variáveis.
Mas normalmente, pela nossa história, né, Carol, de 6 meses a 1 ano, né, um projeto todo, né, de 8 meses a implantação. 1 ano, nem sei, 6, De a 8 a gente 1 não ano. tem tempo. Como Porque é que se tem toma decisões? Como é que se pensa o estudo de viabilidade, estrategicamente? fazer o desenho, depois implantar. É um processo que tem que ser muito cuidadoso, feito com muita observação, né, com muita cautela, com muita comunicação, como a gente falou, porque vai trazer um impacto, né, na vida das pessoas. E a gente, com certeza, tem que olhar para isso com bastante carinho. Bom, está faltando 2 minutos aqui para meio-dia. Eu queria primeiro agradecer a você, Carol, pela disponibilidade do seu tempo. Eu que agradeço. Acho que foi muito legal, acho que foi muito enriquecedor aqui para quem tinha dúvidas. Queria também agradecer ao pessoal que está com a gente aqui e dizer que a gente continua aqui à disposição. Qualquer outra dúvida, qualquer a profundidade que vocês queiram que a gente trate o tema, a gente está disposto a fazer uma reunião, a discutir esse tema que é bastante complexo, mas ele é muito importante porque ele toca na vida das pessoas e a gente acredita que isso traz um diferencial muito grande. Então, obrigado a todos. Carol, faça aí suas considerações finais e valeu! Agradeço aqui a oportunidade de a gente encontra todos os dias. Muito bom. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigada.